Boa noite, irmãos. Eu gostaria de saudá-los, assim como João, o discípulo amado, saúda os seus leitores, os destinatários da sua carta, da sua segunda epístola. João os saúda assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esse tempo que passaremos juntos, aprendendo mais a respeito de Deus, aprendendo mais a respeito do reino de Deus e prestando culto a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus através desse estudo. Esse é o objetivo primário desse encontro que nós temos todas as quartas-feiras, a glória de Deus. Estudamos, compartilhamos a palavra para que isso resulte em glória para o nome de Deus. E eu agradeço a você mais uma vez por passar esse tempo conosco, por participar conosco desse culto, ainda impedidos de adorarmos a Deus em comunhão, de forma presencial com os irmãos, mas estamos aqui por esses canais que o Senhor mesmo nos concedeu, mantendo os nossos cultos, mantendo os nossos estudos, enfim, fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados. Eu gostaria de convidar você então a abrir a sua Bíblia no Salmo 15, onde nós faremos uma leitura inicial, logo depois uma oração inicial, entregando todo o decorrer desse culto ao nosso Deus. Então, abra por favor a sua Bíblia no Salmo de número 15. O Salmo de número 15 é um salmo de Davi. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente e com reverência a palavra do Senhor, que nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Davi, então, aqui vem nos dar as características daquele cidadão do céu, daquele que habitará com o Senhor. E nós vemos aqui algumas das características, entre elas, entre as que Davi irá citar aqui: alguém que viva com integridade, que seja íntegro, que não haja nenhum tipo de mácula, alguém que seja justo, que pratique a justiça, alguém que seja sincero, alguém que não seja mentiroso, cínico, o que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo. É interessante, irmãos, que eu e você, muitas vezes, temos agido de forma contrária a esse e a outros ensinamentos como esse que permeiam a Escritura Sagrada. Muitas vezes, eu e você temos sido injustos, temos vivido com dois pesos e duas medidas. Muitas vezes eu e você não temos agido com integridade, com firmeza de caráter. Muitas vezes eu e você temos permitido que os nossos lábios falem mal de outras pessoas, acusem, julguem, condenem. Nos tempos de João, quando João escreve as suas epístolas, João lidava também com esse problema, a mentira. A mentira tentava entrar pelas portas da igreja. E nós falaremos sobre isso de forma mais pausada daqui a alguns instantes. Mas nós devemos nos colocar diariamente olhando para nós mesmos, para a nossa condição, e pedindo a Deus que continue trabalhando em nós, porque a impressão que dá é que a cada avanço, a cada passo certo que nós damos, muitas vezes nós acabamos
dando 1 ou 2 passos para trás. Nós estamos muito longe de sermos como deveríamos ser. As nossas atitudes provam isso, os nossos pensamentos provam isso. Então eu convido você a colocar a sua vida diante de Deus. Eu farei o mesmo, eu colocarei a minha vida diante de Deus. Eu rogarei ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, que me perdoe as minhas faltas, os meus pecados, a minha injustiça, a minha falta de integridade, com a qual às vezes eu mesmo me surpreendo. Queria convidar você a fazer o mesmo. Ele sonda mentes e corações. Ele nos conhece. E Ele se agrada de um coração humilhado, sincero e arrependido. Feche seus olhos. Vamos colocar diante de Deus, então, a nossa vergonha, o nosso opróbio e também o nosso arrependimento. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, mais uma vez, clamando ao Senhor pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua longanimidade. Nós temos desagradado ao Senhor, nós temos sido obstinados, rebeldes, nós temos feito coisas das quais nos envergonhamos. Nós temos, assim como Davi, feito coisas que desagradam ao Senhor. E não queremos, Deus, de maneira nenhuma, conviver com essa culpa, conviver com essa dor, conviver com esse vexame. O grande rei Davi nos ensina que enquanto calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos por conta dos seus constantes gemidos noite e dia. O mesmo rei Davi nos diz em outro salmo que as suas lágrimas, ou em outra porção da palavra, que as suas lágrimas banhavam, inundavam, encharcavam o seu leito. Ó Deus, nós também temos muitas vezes sentido dores, sentido, Deus, vergonha, por conta daquilo que muitas vezes pensamos, fazemos ou deixamos de fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor continue, Deus, a obra que o Senhor começou em nós. Certamente o Senhor o fará. E que, através da ação do Teu Santo Espírito em nós, nós possamos a cada dia, dia após dia, crescermos em graça, em santidade, em sabedoria. Cuida de nós, Deus, cuida do nosso coração. Recebe também, Deus, o nosso culto, a nossa adoração, porque tudo que nós fizermos aqui tem como objetivo a glória do Teu nome. Nós queremos orar ao Senhor pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, querido, eu convido então você a abrir a sua Bíblia no texto da nossa meditação dessa noite, um texto que se encontra na primeira epístola de João, no seu capítulo 3. Nós vamos trabalhar então o primeiro bloco do capítulo 3 da primeira epístola de João. 1 João 3, de 1 a 10, o texto vai dizer assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Louvado seja Deus pela sua palavra, já oramos pelo estudo. Então vamos aqui de forma muito breve relembrar do que João está tratando aqui nas suas epístolas. João escreve essa primeira epístola entre o ano 85 e 95 da era cristã. João escreve essa epístola à igreja do Senhor espalhada ali no primeiro século. Nós sabemos que não existia ainda a essa altura uma igreja formada, um templo onde as pessoas se reuniam para adorar. Então quando nós dizemos que João escreve essa epístola à igreja do primeiro século, nós estamos nos referindo às igrejas, aos pequenos grupos de cristãos que se reuniam em lares para adorar ao Senhor. Então é a esses que João escreve, exortando-os a continuarem, a permanecerem firmes na fé, exortando-os a manterem ou a que mantivessem a pureza doutrinária, que eles continuassem crendo, aprendendo e ensinando a respeito da doutrina dos apóstolos, e que, por consequência, eles não dessem ouvidos às heresias que tentavam penetrar na igreja àquela altura da história. Heresias que vinham principalmente do gnosticismo e do docetismo. Então, João, refutando essas doutrinas que colocavam especialmente em xeque a humanidade de Cristo, se Cristo era de fato humano, se Cristo de fato era 100% homem quando andou pela terra. Então João, refutando estas e outras heresias que chegavam à igreja, João então vem falar a respeito da obra de Deus realizada por Cristo, a obra da redenção realizada por Cristo e dos seus efeitos práticos para os crentes, para a nossa vida. Como isso é manifestado em nós? Quais as implicações do sacrifício de Cristo, da sua escolha soberana por nós, dos seus eleitos, e de como isso deve ser manifestado no seu dia a dia, nas suas práticas, nos seus relacionamentos. Então é disso que João está tratando aqui. Na semana passada, trabalhando o final do capítulo 2, você há de se lembrar que nós falamos a respeito do anticristo e de como João trazia aos seus leitores quais eram as características do anticristo, como o anticristo e os anticristos iriam ou deveriam se manifestar, como nós poderíamos identificá-los. Então João tratou disso no começo do capítulo 2, e no final do capítulo 2, ainda na semana passada, João tratou a respeito da unção do Espírito, de como o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos dá o conhecimento a respeito de Deus e do seu Filho Jesus, e de como através desse conhecimento, aplicado em nosso coração pela ministração do Espírito Santo, nós temos então condições de refutar as heresias e os falsos ensinos. E agora João então, a partir do capítulo 3, João irá fazer mais uma defesa de que nós que fomos salvos em Cristo Jesus, de que somos salvos em Cristo Jesus, nós devemos ter uma vida diferente da vida que o mundo, de forma geral, quando nós falamos mundo, já foi ensinado isso aqui também, nós estamos falando não do planeta, né, do cosmos, nós estamos falando do sistema do mundo, do sistema em que o mundo anda, o mundo jaz no maligno. Então João vai dizer mais uma vez aqui no capítulo 3 da sua primeira epístola,
de como o cristão não pode, não deve se amoldar ao sistema desse mundo. E aí ele vai, verso a verso, ensinando o porquê de nós não podermos nos amoldar a esse mundo e de quais são as nossas armas para que nós não nos amoldemos a esse mundo. Eu queria convidar você então a que nós percorrêssemos mais uma vez os versículos buscando em Deus, rogando a Deus a iluminação do Espírito, sem a qual nós não teremos a compreensão do texto. Vamos lá então, versículo 1. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então João inicia o capítulo 3 numa doxologia, num louvor, numa adoração a Deus. Ele inicia: vejam, observem, compreendam, se maravilhem com o grande amor com que nos tem concedido o Pai. É uma exclamação, é algo que brota do seu coração quase que como uma surpresa, um momento de exaltação, porque de fato o amor que Deus tem nos concedido é um amor enorme e é um amor humanamente incompreensível. Absolutamente nada se compara ao amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Nenhum sentimento que o seu coração ou que o meu coração possa gerar por algo ou alguém passa sequer próximo do sentimento de amor que Deus concedeu aos seus eleitos. Por quê? Porque é um amor altruísta, porque é um amor abnegado, porque é um amor que não quer absolutamente nada em troca, que não pede absolutamente em troca. É um amor que faz com que Ele nos ame sem que em nós não houvesse ou houvesse algo que pudesse despertar esse amor. Então Deus nos ama não a partir de algo. Deus nos ama não a propósito, em decorrência, por resultado de algo. Deus nos ama porque Ele resolveu nos amar. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse é o sentimento que flui do coração de Deus para com os seus filhos, usando aqui a linguagem de antropomorfismo, né? Coração de Deus. Então, querido, Deus nos ama porque Ele resolveu nos amar desde sempre. E é interessante quando nós observamos que Ele nos ama quando nós ainda éramos inimigos, quando nós ainda estávamos totalmente apartados da sua graça, da sua misericórdia, quando nós éramos zombadores, escarnecedores de Deus, quando nós éramos pecadores obstinados, quando nada do que hoje nós lemos, vemos, enxergamos, para o qual vivemos, fazia sentido. Desde lá, Deus nos ama. Deus não nos ama, querido, por algo que Ele viu que nós faríamos e que por conta daquilo que nós faríamos, Ele já nos ama. Não, Deus nos ama desde sempre, porque Ele resolveu nos amar. E vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então nós, segundo a própria Escritura, éramos filhos da ira, e essa permanece sendo a condição daqueles que não têm o Filho de Deus, que não amam a Deus em Cristo, por Cristo. Então nós que éramos filhos da ira de Deus, agora somos chamados filhos de Deus. Nós que éramos filhos da ira, nós que receberíamos toda a ira justa e santa de Deus pela nossa rebelião, pelo nosso pecado, pela nossa desobediência,
sem que tivéssemos de maneira nenhuma revertido isso, uma outra pessoa fez isso por nós, sem que nós pedíssemos, sem que nós pagássemos. Uma outra pessoa fez isso por nós. Ainda assim, Deus nos amou. E Ele nos amou, irmãos, a ponto de dar o seu único filho, para que nós não pereçamos. Então, observe que grande amor, mais do que observe, né? Eu vou usar aqui a palavra, o imperativo que João está usando. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele não apenas nos amou, Ele não apenas nos retirou das garras de Satanás, mas Ele nos adotou. Ele nos amou a ponto de nos adotar. Nós vamos falar um pouquinho mais agora no versículo 2 a respeito desse adotar, mas deixa eu só concluir o versículo 1. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. É algo que nós já estudamos também, é algo que nós já vimos aqui. Paulo deixa isso muito claro na carta aos Romanos, nós vimos isso aqui nos 2 primeiros capítulos de João. O mundo não nos conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo. Se o mundo não conheceu, se o mundo não aceitou, se o mundo não amou a Jesus, por que faria isso conosco, os seus discípulos? Então, por essa razão, pelo fato de eles não conhecerem a Deus, eles não conseguem enxergar a nossa maneira de ser. Eles não conseguem enxergar Cristo em nós. Eles não conseguem ouvir aquilo que nós falamos em nome de Cristo. Porque aquilo que nós falamos a respeito do Evangelho, quando nós pregamos a alguém, nós o fazemos em nome de Cristo. Nós somos comissionados. Não só o pastor, não só o presbítero, todos os salvos em Cristo Jesus, eles foram comissionados, eles foram selecionados para falar do amor de Deus. Ide por todo mundo fazer discípulos, todos nós. Então, amado, o mundo não consegue reconhecer isso. E mais do que isso, o mundo zomba de nós, quando nós dizemos ser enviados de Deus, quando nós dizemos ser filhos de Deus. Mas o mundo sequer o conheceu. Como conheceria então a nós? Como daria ouvidos a nós? Como permitiria que nós falássemos a eles a respeito do amor de Deus? Então, porque não nos conhecem, zombam de nós, escarnecem de nós, nos humilham. Quantos de nós já não foi humilhado em algum momento da sua vida quando estava falando a respeito do amor de Deus? Certa feita, num trabalho com a UCP, União de Crianças Presbiterianas, Felipe, meu filho, ainda muito novo, foi entregar um folheto. Nós estávamos numa ação evangelística entregando folhetos, e o Felipe entregou o folheto para uma pessoa, e essa pessoa imediatamente pegou o folheto evangelístico, enrolou ou embrulhou nas suas mãos e jogou no chão. E aí o Felipe veio me procurar, me perguntando: não, pai, só viu o que a pessoa lhe fez? Eu falei: Felipe, isso é o que nos aguarda. Isso é o que está prometido a nós aqui nessa terra, sofrermos pelo Evangelho. É claro que esse tipo de sofrimento que eu acabei de citar é um exemplo simples. Pessoas já sofreram muito mais por conta disso. Mas a questão não é o grau de sofrimento, a questão é: nós seremos vistos assim, nós seremos um opróbrio para o mundo, nós seremos uma vergonha para o mundo. 2 Coríntios vai nos dizer isso, que nós somos atribulados, perseguidos. Vamos lá no texto, 2 Coríntios 4, 2 aos Coríntios 4, que é um texto que vai definir bem a nossa situação. 2 Coríntios 4, em tudo somos
atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, queridos, Isaías 53 vai dizer que eles zombaram dele, que eles não acharam nada que despertasse algum tipo de interesse ou atração por parte dos judeus enquanto Cristo esteve na terra. Por que os ímpios achariam então em nós? Se não conheceram a ele, também não conheceram a nós, não dão ouvidos à nossa voz, à nossa pregação, e muitas vezes zombam, escarnecem ou se afastam de nós. Versículo 2, João vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então João vai dizer aqui no versículo 2 que agora, observem, amados, agora somos filhos de Deus. Então, é uma mentira, uma falácia, dizer que todas as pessoas são filhos de Deus. Todas as pessoas que andam pela terra são filhos de Deus. Segundo a Escritura, não são. Todas são criatura. Filhos de Deus são aqueles, obviamente, que são adotados por Deus. Para ser filho, nós precisamos ser filhos naturais ou nós precisamos ser filhos adotados. São as duas condições. Filho legítimo de Deus, apenas Jesus Cristo. Mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo são então adotados por Deus. Cristo é então o nosso primogênito, o primogênito de Deus, né? O nosso irmão mais velho. Então nós somos adotados por Deus, agora que cremos em o nome do Senhor Jesus. E aí lá, logo depois ele vai dizer, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque ainda não somos como nosso irmão mais velho. Nós ainda estamos nessa caminhada, nós ainda estamos nesse processo, mas já temos a certeza, a convicção, a garantia de que ao final nós chegaremos perfeitos. Quando tudo acabar, nós estaremos perfeitos, nós seremos perfeitos, nós temos essa garantia. E nós temos a garantia de que, enquanto filhos adotados por Deus em Cristo, nós somos co-herdeiros. Então, amado, essa questão da adoção na cultura romana era algo muito forte, como ainda nós vemos em alguma medida aqui na nossa cultura. Mas o que era um herdeiro? O que era alguém adotado, um filho adotado na cultura romana? Era alguém que passava a ter, a partir do momento da sua adoção, toda a sua história anterior à adoção cancelada, todas as suas dívidas canceladas. Uma nova história, de fato, começava ali a partir do momento da sua adoção. Todos os benefícios, toda a herança, todos os direitos que o filho legítimo tinha, passavam a ser compartilhados com todos os filhos adotados. Então, veja a profundidade disso. Deus é o Pai. Deus é o Pai. Versículo 1. Ele nos adota em Cristo. Versículo 1 e versículo 2. Agora somos chamados filhos de Deus. E por conta disso, nós agora temos direito a toda a herança, a todo o benefício que Cristo tem. Toda a nossa história, até a nossa conversão, foi apagada. Todas as nossas dívidas foram apagadas. Nós morremos e nós nascemos de novo, com um novo Pai. Então, isso é muito mais do que apenas sermos salvos. Sermos salvos é uma bênção inquestionável. Entendam o que eu quero dizer. Mas nós não podemos ficar de uma forma tão rasa enxergando a salvação
como se fosse apenas um favor de Deus por algumas pessoas. Não, é muito mais do que isso. A salvação é Deus nos amar como ama o seu filho legítimo. A salvação é Deus nos amar com a mesma intensidade, com o mesmo prazer que ama ao seu filho legítimo, e de nos considerar agora, uma vez salvos, como seus filhos legítimos. É uma bênção, irmãos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Agora nós somos chamados filhos de Deus, e Deus está nos trabalhando à imagem do seu Filho único. Deus está nos moldando à semelhança do seu Filho único, tanto que o final do versículo 2 vai dizer que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, ou seja, seremos iguais a Cristo, puros, santos, com o nosso corpo glorificado. Essa é a promessa, querido. É uma bênção imensurável, é uma bênção que nós, eu e você, não temos condição, a menor condição de elucidar, de compreender como alguém pode nos amar assim, a ponto de nos dar tanto, em troca de tão pouco, em troca de nada que nós devolvemos, amado, de nada. As nossas melhores obras, aquilo que nós fazemos de melhor, são como trapos de imundícia. Por mais que nós nos esforcemos, então não é algo que está em nós, não é algo que nós fizemos, é graça, é a soberana, majestosa graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, que é manifestado então quando Jesus Cristo vem à terra para a obra expiatória na qual se entregou. É algo para fazer até com que a gente aumente um pouco o tom da voz, né, amado? Muito bem. Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, nessa caminhada, Deus vai nos moldando, nos santificando, nos tornando a imagem do seu Filho. Então, a justificação, o ato que faz com que nós sejamos adotados por Deus, ele é uma ação sinergista, é uma ação de Deus. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos justifica. Mas o ato da santificação, esse processo em que nós estamos até chegarmos à imagem do varão perfeito, essa é uma obra, perdão, irmãos, eu inverti, perdão. A obra de justificação de Deus em salvar os seus eleitos é uma obra monergística, Deus trabalhando, Deus faz isso sozinho, sem que nós pudéssemos fazer nada para colaborar. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a santificação, essa sim, é uma obra sinergista. Nós trabalhamos também, nós cooperamos também para a nossa santificação através dos meios de graça que nós falamos semana após semana. Então nós vamos trabalhando isso em nós, Deus trabalhando em nós, nos dando os elementos, as condições para que nós possamos caminhar, que são a ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, os meios de graça, a palavra de Deus, a oração, e o nosso esforço pessoal de buscar isso dia após dia, para que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, nós sejamos semelhantes a Ele. Ok? Então é uma toada, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana no processo de santificação. Nós não podemos cruzar os braços e achar que a coisa vai acontecer. No processo de santificação, nós precisamos buscar. Nós precisamos largar o celular um pouco, pegar a Bíblia. Nós precisamos largar a novela lá, a televisão, buscar a Bíblia. Nós precisamos buscar Deus em oração. Esse é o estudo, o ensino, a doutrina dos apóstolos que João está reforçando aqui quando escreve aos seus leitores. Então, as falsas doutrinas viriam, as falsas doutrinas seriam oferecidas,
Mas João está aqui ensinando aos seus irmãos como se blindarem. Olha, vocês são agora filhos de Deus. Vocês têm a viva esperança de que Ele voltará para nos buscar, de que nós estamos sendo trabalhados até chegar à sua imagem, a sermos conformados à sua imagem. Então tudo que vier diferente disso, que seja anátema, que seja maldito. E aí João vai caminhar um pouco mais. Versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então observe você que João está dizendo aqui no singular, todo aquele que pratica o pecado. Então João não está aqui falando a respeito dos pecados que nós cometemos, dos atos pecaminosos que nós cometemos dia após dia, não. João está falando aqui de uma condição de pecado, de um estado de pecado, em que o pecador se deixa levar, se acostuma, se amolda a uma vida de pecado. É disso que João está falando. Por quê? Porque pecar, nós pecaremos. Não podemos não pecar. Pecaremos. Estamos sendo preparados. Versículo 2 aí. Então, querido, o que João está dizendo aqui é de um estado de pecado. Todo aquele que pratica o pecado, todo aquele que vive sob a condição de pecado, todo aquele que se acostumou ao pecado, todo aquele que chafurda no pecado e acha que é normal, e acha que não tem nenhum problema, e acha que não vai ter não vai ter que prestar conta a ninguém, enfim, é desse que João está dizendo que esse é alguém que se amoldou, que se acostumou a uma vida de transgressão da lei. Todo pecado é a transgressão da lei. Todo pecado é desobediência a Deus, desobediência à lei de Deus. E se acostumar a isso, se amoldar a isso e aceitar isso como algo normal na sua vida, faz de você alguém que ainda não compreendeu a verdade do Evangelho. Você está enganando a você mesmo. Então, o que João deixa muito claro aqui no versículo 4 é que Deus abomina o coração obstinado, que transgride deliberadamente a sua lei, que é rebelde à sua lei, que é rebelde ao seu filho, que é rebelde à pureza e à santidade. Porque se Deus é santo, todos aqueles que se relacionam com Ele, ou que são chamados por Ele, eles obrigatoriamente também devem buscar uma vida de santidade. Versículo 5 vai dizer assim: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, João está falando aqui a respeito de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, para o pagamento de pecados, as pessoas levavam até o sacerdote os seus animais para que eles fossem sacrificados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então elas levavam ao sacerdote os seus animais para a remissão de pecados. Então eu pequei, eu pego lá uma rolinha, eu pego lá um bezerro, eu pego uma cabra, levo o sacerdote, sangra aquele animal, e aquele sangue do animal, ele constitui então o pagamento da minha dívida, o pagamento do meu pecado. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus o Agnus Dei, que veio para realizar um único e suficiente sacrifício por todos os pecados de toda a humanidade. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é eficaz para salvar toda a humanidade. Ele salvará a sua amplitude pelo decreto de Deus, pela soberana vontade de Deus. A sua amplitude alcança os eleitos. Ela alcança os eleitos, mas seria suficiente para salvar toda a humanidade. Então esse sangue foi derramado em favor de nós, em favor dos eleitos de Deus,
para que não houvesse mais a necessidade de nenhum tipo de sacrifício. A nossa dívida foi paga, tetelestai, está consumado. Não há mais nenhum tipo de dívida. Lembra lá do versículo 1 ou 2, quando nós falamos a respeito da adoção, de quando você era adotado, todas as suas dívidas, toda a sua história era anulada? Então, Jesus Cristo, que João cita aqui no versículo 5, veio para pagar essa dívida, para pagamento da culpa e a quebra do poder do pecado. O pecado ainda existe no mundo? O pecado ainda existe no mundo e existirá até a volta de Jesus Cristo, mas nós já não somos mais escravos do pecado. Nós ainda pecamos, mas estamos libertos do pecado, tanto que conseguimos nos desviar dele várias vezes. A tentação vem, você se desvia, vem de novo, você se desvia, e vem uma terceira vez, você acaba caindo, pecando, e você se arrepende imediatamente, daí a pouco a tentação vem, você desvia de novo, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós não vivemos mais num sistema de pecado, nós não somos mais amoldados ao pecado e às práticas de pecado, ok? E a consequência disso, João vai dizer lá, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então aquele que vive em pecado, que vive em deliberada rebelião contra o Senhor, não conhece o Senhor. Não conhece o Senhor, nunca o conheceu. Porque quem é adotado por Deus não vive pecando. Ficou clara essa explicação, irmãos? Nós pecamos, mas nós não vivemos pecando. Pecados ocasionais, faltas, pequenas quedas, deslizes. Esses são os pecados que nós cometemos, que o crente no Senhor Jesus comete. Pecados deliberados, frequentes, previsíveis, planejados, esses são daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, daqueles que não conhecem a Deus. Então essa diferença, essa diferença, ela tem que ficar muito clara na nossa mente para que não venha gerar confusão. Um dos comentários que eu li na preparação desse estudo tem uma interessante história que explica um pouco a respeito de como o crente vive com relação ao seu pecado, aos pecados que comete. O comentarista vai dizer que a nossa relação com Deus, enquanto pecamos, é a mesma relação de uma adolescente que recebe um convite para ir a um bar depois da aula. Está lá na faculdade, na escola, e aí um colega, uma amiga, vamos no bar? Quando acabar a aula, vamos no bar? Vamos para um bar? E aí esse adolescente fala com esse amigo, não, eu não vou porque o meu pai não se agrada que eu vá em bares, que eu frequente esse tipo de lugar. E aí o amigo vai virar para ele e vai dizer assim, ué, mas por acaso seu pai vai te bater? Vai te pôr de castigo? E aí o adolescente vira para ele e fala, não, meu pai não vai me bater e não vai me pôr de castigo, mas eu vou magoar meu pai. Se eu for, eu vou magoar meu pai. Então essa é a relação do crente com o pecado. Enquanto o incrédulo peca deliberadamente, ele já se acostuma, ele está acostumado com aquilo, é a vida dele, é a maneira dele viver, dele ter prazer, dando lugar às concupiscências da carne, fazendo aquilo que o seu corpo, que a sua carne pedem. O crente não. O crente, ele tem nojo do pecado, ele tem aversão ao pecado, ele tem vergonha do pecado, e ele não peca, ele resiste ao pecado, não por medo daquilo que Deus pode fazer. O incrédulo muitas vezes deixa de pecar com medo do que Deus pode fazer. O crente não deixa de pecar por medo da punição de Deus. O crente deixa de pecar porque ele sabe que ele pecando, ele vai magoar a Deus. Ele vai fazer algo que vai contra a bondade, a pureza, a santidade de Deus. Percebem a diferença? Então essa é a relação, a minha relação, a sua relação, ou deveria ser, deve ser, a minha relação, a sua relação
com os pecados ocasionais que ainda cometemos. Versículo 7, João vai começar com o filhinhos, aquele tom paternal do qual nós já falamos e já explicamos. Não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então ele está voltando lá no capítulo 2, nos anticristos. Ele está voltando lá naqueles que estiveram no meio de nós, mas não são dos nossos. Ele está voltando lá naqueles que andaram pela igreja, sentaram no banco da igreja, abriram a Bíblia, levantaram, bateram palma na hora do louvor, dizimaram, ofertaram, mas que nunca, jamais foram regenerados. Então, são as suas práticas, são as suas obras, são os seus frutos. Pelos frutos nós vemos as árvores, que dirão se eles são de fato ou não filhos de Deus. Então ele fala, olha, não se deixe enganar por ninguém. Se alguém anda por aí pregando o evangelho que não seja esse, se alguém anda por aí defendendo que Jesus Cristo não é o Filho de Deus encarnado, se alguém anda por aí com obras de maledicência, com obras de prostituição, com obras de fornicação, vivendo em mentira, em adultério, esse não é justo. A justiça de Deus não o alcançou. Ele pode até disfarçar muito bem. Então, do versículo 8 e 9, João vai dizer que aqueles que vivem na prática do pecado, eles de maneira alguma tiveram um encontro verdadeiro com Deus, em Cristo. Por quê? Porque eles se amoldaram à prática do pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, desde que foi expulso entre o sétimo dia e a queda dos nossos primeiros pais, a prática do diabo, de Satanás, é viver pecando. Então, quem vive nesta prática, quem se amolda a essa prática, é porque é filho do diabo, não de Deus. Porque aqueles que Deus resgata, aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, esses são transformados. Não há falha nesse processo, amado. Não há erro, não há a menor possibilidade de erro nessa transformação. Deus irá transformar aqueles que foram alcançados pela graça. Então, esse processo do qual nós estamos caminhando, esse processo no qual nós estamos nos dirigindo rumo ao nosso lar, à nossa casa definitiva, nesse processo, pela ação do Espírito Santo em nós vamos dando mostras dia após dia, de que nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, e de que Satanás não tem mais domínio sobre nós, como quando éramos filhos da ira. Então, nós não podemos mais viver pecando. Um crente no Senhor Jesus não pode viver pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando, não pode se acostumar com o pecado. Nós pecaremos, mas isso vai ser um acidente na nossa vida, vai ser algo ocasional. Nunca, jamais nós nos acostumaremos com isso, viveremos tranquilos na prática do pecado, porque o que permanece em nós é a divina semente. O que permanece em nós é a semente espiritual colocada em nós pelo Espírito Santo e que testifica de que agora nós somos filhos de Deus, de que testifica que nós somos adotados por Deus em Cristo e de que, por isso, nós somos agora novas criaturas. Esse é o ensino, querido. Então, nós não podemos nos acostumar, nos moldar e conviver com o pecado, de maneira nenhuma. Quem segue as sugestões, os conselhos de Satanás é alguém que não conhece a Deus, é alguém que não vive, que não tem intimidade, que não tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque Satanás sempre foi um rebelde, enquanto Deus sempre foi o Filho, Jesus Cristo, sempre foi o Filho obediente de Deus. Se nós somos, Satanás sempre foi um rebelde, Jesus Cristo sempre foi o Filho obediente de Deus.
Se nós somos adotados por Deus em Cristo, e se Jesus Cristo é o nosso irmão, então nós devemos viver e andar como ele viveu e andou. O diabo não tem mais domínio sobre nós. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A diferença entre o justo e o perverso, né? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não procede à justiça, todo aquele que vive de acordo com o curso desse mundo, todo aquele que dá lugar às concupiscências da carne, que dá vazão aos seus desejos, que vive na fornicação, no adultério, na mentira, esses não procedem de Deus, porque esses sentimentos não procedem de Deus. E nem aquele que não ama a seu irmão. Então, se nós não amamos ao nosso irmão, a quem vemos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? Então, se Deus nos ama e se o amor de Deus está em nós, logo nós devemos amar aos nossos irmãos. Essa graça bendita de Deus, que foi derramada de forma abundante sobre nós, ela precisa ser, e ela é naturalmente, visualizada, compartilhada com as pessoas que estão à nossa volta. Então, como conclusão, como palavra final para essa porção da palavra que estudamos hoje, nós devemos ter a convicção de que nós somos filhos de Deus, de que Deus nos ama de forma incompreensível, um amor que não pede nada em troca, que não requer nada em troca, um amor totalmente abnegado, de que Deus nos ama, e de que porque Deus nos ama, agora somos chamados filhos de Deus, e porque somos chamados filhos de Deus, não podemos viver na prática do pecado, não podemos viver na injustiça e não podemos odiar ao nosso irmão. Ok, querido? Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo possa então fazer com que nós sejamos não apenas ouvintes, mas que sejamos também praticantes da palavra. Vamos orar mais uma vez? Eu queria orar mais uma vez por você, agradecendo a Deus por esse tempo e logo depois rogar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Oremos. Senhor, nós queremos mais uma vez louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, bendizer ao Teu nome, Pai. Nós somos gratos a Ti por tão grande salvação. Somos gratos ao Senhor por ter nos escolhido, por ter nos amado, por ter nos resgatado das cadeias, das amarras de Satanás nas quais vivíamos. Mas tão grande é o Seu amor que aprove ao Senhor nos chamar, nos justificar em Cristo e nos adotar para a glória do Teu nome. Muito obrigado por isso, nós Te louvamos por isso, Te louvamos por tão grande salvação, Te louvamos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e rogamos ao Senhor, Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um que nos ouve nesse momento. Que o Senhor nos conceda, em nome de Jesus, uma noite de paz, uma noite de saúde, de tranquilidade, um restante de semana na Tua presença. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que voltará sim para buscar a sua igreja. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Fica aqui o convite para que no próximo domingo, a partir das 19 horas, você esteja conosco pelo Facebook, YouTube, acompanhando o culto solene que prestaremos ao Senhor. Muito obrigado e que Deus o abençoe em Cristo.